Recentemente, saiu uma pesquisa do MIT falando que 95% dos projetos de inteligência artificial nas empresas falham. Mas, o que acontece nos 5% que tem sucesso? É sobre visão, dados, liderança que moldam o futuro da inteligência artificial. E é por isso que a gente vai conversar com a IBM, direto do Centro de Excelência da TD Synnex. A gente vai desvendar esses e outros segredos do uso da inteligência artificial nesse episódio. Fala, Data Hackers! Estamos começando um novo formato no nosso canal, muito especial, onde a gente está dando espaço para quem está moldando o futuro da inteligência artificial e dos agentes de AI, né, Monique? Exatamente. E numa era, Lages, onde inteligência artificial virou a bola da vez, a gente vai entender hoje por que a inteligência artificial dentro das empresas está acontecendo, não está acontecendo, mas eu não vou abrir muito aqui não, porque na verdade a gente vai discutir com esses especialistas que estão aqui com a gente, para a gente trazer não só a camada executiva, mas principalmente o que realmente está funcionando na área técnica, né? É isso aí. E a gente está num lugar super especial, que é o Centro de Excelência da TD Synnex e da IBM aqui em São Paulo. É um prédio incrível. E a gente convidou ninguém mais, ninguém menos que o Sérgio Gama para estar aqui com a gente. Olha. Seja bem-vindo, Sérgio. E o Thiago Viola, que é o diretor da IBM na América Latina, está aqui com a gente também. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Pois é, né, gente? Muita coisa vem acontecendo com inteligência artificial e vocês estão aqui para responder algumas perguntas para a gente, não só na camada executiva, mas principalmente na área técnica, porque tem muita coisa que está acontecendo, mas tem muita coisa que a gente ainda custa dizer se é fato, se é fake, ou que a gente vai ver com inteligência artificial. Mas antes, conta para a gente um pouquinho sobre vocês, conta a função que vocês têm hoje, não só no ecossistema de inteligência artificial, e você, né, Thiago, que tem aí uma visão América Latina junto com a IBM, né, que também trouxe toda essa visão do Watson dos últimos anos para cá. Então tem muita coisa para contar, né? Tá bom. Bom, primeiro prazer estar com vocês. Obrigado, Bruno, Monique. Eu sou ouvinte assíduo do canal, então para mim é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, primeiro, eu tenho uma história na IBM, são 23 anos aqui. Trabalhei como jovem aprendiz, depois fui estagiário, tive 10 anos de carreira técnica. Depois eu volto para o Brasil e aí tenho o prazer junto com o Gama aqui de trabalhar no que a gente chamava na época de Cloud IBM. Então eu liderava a parte de infraestrutura, o Gama liderava tudo que era plataforma. Então a gente já foi uma dupla, né, frequente nos canais, aí, nos fóruns de cloud. E há mais ou menos 4, 5 anos atrás, eu comentava com o Bruno, eu fiz um movimento para ir para dados, AI e segurança, né? Então o mundo de dados e de AI vem sendo transformado dia a dia. Então, no Brasil ou na América Latina, a gente percebe um avanço significativo de casos de uso, de aplicabilidade, muito recurso e de muito anseio ainda de desenvolvimento de projeto, né? Então, a gente percebe as empresas querendo a cada momento construir casos em AI e ainda uma realidade um pouco distante da linha de execução, da linha de participar do core da empresa. Então, acho que a gente vai aproveitar para poder discutir bastante isso. Agora, você fez a pergunta do Watson lá de trás, né? Lá em 2011, 2012, quando a gente começou a era da IA, o Watson era literalmente, né, a primeira IA, árvore de decisão. A gente precisava fazer muita coisa ainda voltada à acurácia, mas tem muito cliente ainda usando, né? A gente tem mais ou menos uma base aí superior a 1.000 clientes só no Brasil, ainda usando AI com árvore de decisão, com interações, o chatbot tradicional, mas principalmente usando como forma transacional, né? Então hoje, por exemplo, o Pix, né, ou qualquer ação que você faz transacional via AI, essa camada do Watson ainda executa e ainda está presente nos clientes. Então, acho que é um movimento, é uma maturidade que o mercado tem a criar e a consumir, mas seja a IA tradicional, seja a IA generativa, agentes de AI, tudo isso no final vai convertir para a gente sair do outro lado com certeza. Muito legal. E você, hein, Sérgio? Sérgio Gama para os mais íntimos, né? Não, é o contrário, eu diria. Aliás, antes de mais nada, obrigado aí, Lages e Monique. Eu até digo que quem me chama de Sérgio é meu pai e minha mãe, que vai dar bronca alguma coisa quando a gente é pequeno, né? Sérgio e Ricardo, aliás, que ninguém sabe que meu nome é Ricardo II. Então, prazer, obrigado aí pelo convite. Prazer estar com o Viola aqui, como ele disse, a gente tem uma história aí de trabalho junto na IBM. E falando um pouco, eu trabalhei na IBM por 12 anos e hoje eu sou o arquiteto responsável aqui na América Latina da TD Synnex. Na unidade que trabalha com a IBM, justamente porque eu trabalhei muito tempo e a gente era mato alto, né? Então o mundo era preto e branco quando a gente começou, então a gente começou com o Watson desde lá das primeiras versões e tal. E é isso, tecnicamente falando, né? Eu fiquei muito mais do lado técnico. Eu tenho um problema de
sujar a mão de graxa, então eu gosto. Então, desde as primeiras versões lá de NLP e tudo mais de Watson, e hoje a gente falando de agentes, né? O que a gente vai falar aqui hoje, né? Agentes, e aí, como é que faz? Agente para tudo, né? Hot dog agora na praça pública é feito com agentes, no McDonald's agora todo mundo é lá com os agentes lá por trás. Não, na verdade não, e a gente vai, sem querer dar spoiler aqui, a gente vai falar um pouco disso, da experiência de em que momento, né? Quando a gente usa IA, para que serve IA e por que essa demanda que o Viola estava comentando aqui dos executivos, né? Ou seja, hoje a palavra, hoje é o buzzword, eu tenho que usar IA, senão vou estar para trás, né? IA para tudo, então a gente vai falar um pouco disso, hoje a ideia é esse bate-papo aí. E Gama, conta pra gente, dando essa contextualização sobre quem é a TD Synnex, essa parceria e também essa contribuição junto com a IBM, para que as pessoas que estão assistindo a gente possam entender o que a gente está falando aqui. Legal, bacana a pergunta. A TD Synnex é uma distribuidora, né, de tecnologia, e como distribuidora a gente também distribui IBM, é onde a gente trabalha aqui. A gente está no COI, né, que é o Centro de Excelência da TD Synnex, que fica dentro do prédio da IBM, e o objetivo do COI é suportar os parceiros, né? Então, a TD Synnex é quem tem o contato direto com os parceiros. Parceiros são empresas de tecnologia que desenvolvem, são SCV, são System Integrators. Então, aqui dentro da TD Synnex, eu como arquiteto, líder na América Latina, o nosso papel junto, lógico, com outras pessoas, tem outros arquitetos e outras pessoas aqui, é suportar na aceleração do conhecimento das tecnologias da IBM. Então, a gente está aqui numa unidade que é a IBM, né? A TD Synnex não trabalha só com a IBM, trabalha com vários outros provedores de tecnologia. Então, esse é o nosso papel aqui no COI. É justamente acelerar essa capacitação, conhecimento da plataforma, ajudar na arquitetura. Então, esse é o papel da TD Synnex junto da IBM. Por isso que a gente está, inclusive, dentro do prédio aqui da IBM. Muito legal. Muito legal. E lembrando, né, galera, que um dos objetivos nossos aqui hoje é ajudar toda a nossa audiência a desmistificar um pouco dessa hype em torno da AI, né? Tá todo mundo falando de AI, todo mundo falando de agentes de AI, igual o Sérgio falou mais cedo, né? Que hoje em dia até o cachorro-quente da esquina ali já tá querendo implantar AI no negócio. E com isso muita gente acaba indo na onda, né? Então recentemente teve um estudo do MIT, que provavelmente todos vocês leram sobre, ouviram sobre, porque muitos influenciadores de AI, muitos influenciadores digitais começaram a replicar uma manchete que falava que 95% dos projetos de AI nas empresas falham, né? E foi engraçado, quando eu li isso foi engraçado, porque muita gente, você chegava a ver gente até comemorando, né? Tipo assim, cara, falei que AI não ia servir para nada e tudo mais. Assim como aconteceu com a internet, assim como aconteceu com a cloud, sempre que surge uma grande transformação na sociedade, surge uma hype muito forte no entorno disso e começa até a dividir opiniões, muita gente acreditando muito, apostando muito, e muita gente, isso aí nunca vai funcionar, não dá para acreditar nisso. E eu acho que esse é um dos temas centrais que a gente quer trazer aqui hoje, para conversar com especialistas, para eles contarem um pouco do que está por trás disso, né? O que está por trás do sucesso dos projetos de AI das empresas, o que está por trás quais são os maiores desafios na implantação de projetos de AI nas empresas. A gente vai poder conversar sobre tudo isso aqui hoje. E já puxando um gancho do que o Lages acabou de mencionar, né? A gente também quer saber esse contexto também da IBM no mercado, essa linha do tempo de tudo que aconteceu, e até para a gente tangibilizar quais são esses impactos que a gente tem hoje nessa visão, principalmente da solução que vai para o mundo corporativo, né? Principalmente para as empresas, e ao mesmo tempo tendo esses gestores, lideranças e também uma parte técnica tentando manipular essa tecnologia. Você pode comentar para a gente, Thiago? Posso, comento. Eu acho que o ponto do Lages é importante, porque quando a gente olha o retrato da IA de 10 anos para cá, de novo, né, o ciclo de maturidade ele vem acelerando amplamente, e o que aconteceu ali no retrato de 21, 22, quando a gente tem a entrada da IA generativa muito forte, é uma ânsia muito grande do mercado em ter projetos e ter o carimbo do board falando que eu tenho alguma coisa com AI. Só que o retrato prático e aí a estratégia da IBM sempre foi a IA para o que a gente chama de IA corporativa. Então você tem os tradicionais, o GPT, o Gemini, o DeepSeek, etc. Só que o plano sempre da IBM foi executar isso para fins corporativos. Então, ou seja, como é que eu entrego uma IA que não tem nenhum tipo de viés, nenhum tipo de alucinação, que ela tem governança, que ela entrega o que é melhor esperado no final do dia. Então essa composição, quando a gente percebeu no mercado, e aí o histórico do Watson nos favoreceu, porque o pessoal já tinha um primeiro contato de como de como funcionava e tinha esse entendimento,
A hora que entra a IA generativa, esse composto faz muito sentido, porque eu consigo tangibilizar isso em cima de casos de uso, e aí a galera começou a praticar e exercitar muito mais. Agora, tem 2 fatos bem explícitos do que a gente convive hoje com a IA corporativa. Todo e qualquer projeto que está vinculado a eficiência operacional ou produtividade, ele tem um alto índice de sucesso maior do que só fazer um MVP, igual o Gama comentava, faz um MVP, ganha o check, faz uma apresentação. O caminho não é bem por aí. O caminho corporativo é quando você normalmente tem um projeto que ele te traz eficiência ou que ele te traz produtividade e esse ROI ele consegue ser comprovatório, a iniciativa de IA tem muito mais chance de ser realizada e de ter sucesso. Então, nesses últimos tempos aqui dentro da IBM, a gente fez mais de 1000 MVPs na América Latina como um todo. Então, imagina, MVP de tudo quanto pouco, né? Desenvolvimento de código, customer care, atendimento de cliente, modernização de aplicação. Então, uma série de coisas que quando a gente tangibiliza, o final dela é o que foi feito para o core da empresa, ou seja, para entrar no coração da empresa, o sucesso dele foi maior do que aquele simples projetinho de IA que era só para ganhar um check e sair do outro lado, né? Então, eu acho que essa percepção no fim corporativo para nós faz muito sentido, porque as empresas querem inovar, querem ter a IA, só que ela é uma composição. É uma composição de assistentes, de automação, de IA generativa, de agentes de AI. Então, como eu consolido tudo isso e coloco em linha de execução, é onde a gente tem percebido uma maturidade de novo do mercado muito mais ampla e fiel, né? O mercado quer usar IA, ele quer testar, ele quer fazer, só que no final tem que ter o ROI para poder ter certeza que deu certo no final do dia, né? Exatamente. E você falou muito sobre essa questão de maturidade. A gente tem a pesquisa State of Data Brasil e uma das coisas que a gente preveu e viu aí nos últimos anos foi que essas empresas ainda também não, muitas delas ainda não têm esse nível de maturidade para lidar com inteligência artificial. E já pegando o gancho também para o Gama, né, trazendo essa questão de arquitetura, de como que isso está funcionando, como que é isso hoje nesse jogo de realmente essa maturidade do mercado? Não, acho que o Viola trouxe aqui a questão da maturidade, inclusive visão de negócio, né? Ou seja, quando, em que momento e por que eu vou usar IA, para quê? Eu acho que grandes pontos aqui que o cara de negócio, né? Ou seja, as pessoas de negócio querem eficiência, né? Diminuição de custo, aumento de rentabilidade e automação dos processos. Tecnicamente falando, existe um problema de maturidade também, porque existe, como o Viola também comentou aqui, uma série de, se a gente for falar aqui, vai 1000 ferramentas com milhares de LLMs e models, né, falando de Generative AI, né, com esse grande boom a partir de 2022. Então, o problema é o seguinte, primeiro na área de negócio, precisa nascer na área de negócio, aliás, né, é importante dizer isso, porque às vezes nasce errado, porque nasce na área técnica. Então, o pessoal técnico quer colocar Generative AI porque é uma forma até de questões de mostrar a área para dentro da empresa, coisa do tipo. Então precisa começar na área de negócio. E aí na área técnica, o grande desafio é a quantidade de ferramentas e como que eu uso, e o que eu uso, como eu uso isso. Então isso a gente está passando por esse nível de maturidade, né? Então é muito legal, a gente percebe as pessoas fazendo muito vídeo, imagem, não sei o quê, fazendo coisas que são lúdicas, né? Mas o que pega, e aí de novo o que o Viola estava comentando, é negócio. Como é que eu saio do hype, né? Porque o hype cara, a gente precisa usar Generative AI. E eu vou para o ROI. Então, como é que eu mostro realmente o valor? Eu acho que a gente está no momento agora, em 2025, onde está sendo avaliado do aquilo que eu comecei a fazer e eu comecei a disponibilizar, o que realmente está trazendo valor. Porque é legal, porque é bacana, mas eu preciso trazer valor. Então, tecnicamente falando, primeiro, os times estão preparados? Eu tenho a cultura de data-driven, que a gente vai ter que comentar aqui, né? Outra coisa, não adianta eu desenvolver um modelo hoje, esse modelo ele começa a envelhecer a partir de amanhã, porque eu tenho os dados que eles começam a mudar. Os dados são dinâmicos, né? Então, eu tenho uma questão técnica muito importante. Outra coisa, acho que você comentou bem aqui, a questão da arquitetura. Então, esquecem que, na verdade, AI é parte de uma solução. Então, eu não implanto AI. Eu implanto um RP, eu implanto um CRM, eu implanto um sistema de banco, onde eu começo a utilizar AI para me dar mais eficiência no processo. Eu acho que é essa questão da área técnica, a necessidade de maturidade, de o que eu uso, como é que eu uso, de que maneira que eu uso para poder endereçar as questões de negócio. Que bacana. Muito bacana. A gente falou aqui do estudo da MIT e muita gente só compartilhou aquela manchete. E pouca gente entrou a fundo para ler no estudo e tudo mais, né? Quando você vai com mais profundidade naquele estudo,
ele fala muito da dificuldade que as empresas têm de lidar com coisas novas, com novas tecnologias, de implantar processos, novas ferramentas e toda a transformação. Muita gente acha que AI é só apertar um botão, mas na verdade tem toda uma cultura de tecnologia que tem por trás, né? Como é que você vê isso, Viola? Como é que você vê isso dentro das empresas? Não, eu acredito muito que quando a gente fala do viés corporativo, né? Eu até fiz recentemente um post no LinkedIn falando sobre Agile versus arquitetura, né? Porque a gente vive ciclos, né? Então antigamente era faz rápido, coloca no ar, vamos testando, vamos vendo o que ele traz de resultado. E hoje em dia, como o Gama colocou, se você não coloca algo que seja funcional, algo que esteja praticado, algo que você tenha resultado, a chance de insucesso e frustração ela é maior, né? Então o que a gente tem percebido do lado corporativo para não ter, né, para não ter dúvida de que o projeto vai ser uma realidade, é primeiro amplificar cada vez mais o uso da IA. Então o Gama comentou, cada dia que você dorme e acorda sai um modelo novo e está tudo bem, tá? Então a estratégia que a IBM coloca com as corporações é um dia você pode usar o GPT, um dia pode ser o Gemini, um dia pode ser o DeepSeek, amanhã vai surgir outro e assim tem que seguir. A segunda camada, a camada de dados, ela é muito importante. A gente fez uma pesquisa também aqui dentro da IBM, mais ou menos 98% dos dados da internet já estão contidos nesses modelos, nos LLMs. Então, legal, né? É ótimo, tá quase a internet toda, mas aí para o lado corporativo da coisa, a pergunta de novo é, mas serve para sua empresa? Será que serve para o seu nicho de mercado, para a sua indústria, né? E aonde está o segredo do sucesso? Está naquele 1%, 2%, que é o dado corporativo, que é ali onde estão as informações do seu cliente, do que ele comprou, do que ele transitou, como ele faz, para você ter essa hiperpersonalização e usar na AI. Então essa segunda camada, quando a gente olha corporações, é onde a gente está ainda olhando, começando a gerar insights e aí alimentando a IA, para ela conseguir ter essa hiperpersonalização cada vez mais robusta, né? E um último estágio, que aí, né, a gente vai frequentar ele cada vez mais, é o estágio de orquestração e governança. Porque imagina, nós vamos ter um agente, daqui a pouco nós vamos ter 1.000, 5.000, e aí o nível de orquestração de tudo isso vai ter que ser infinitamente amplo, né? Então a gente não pode deixar os agentes trabalharem sem ter uma orquestração básica e a governança por trás de tudo isso. Governança em todos os sentidos. Em tempo real do LLM, em saber se, em linha de FinOps, se é o melhor ou se não é, se está gastando muito ou pouco, em saber se ele alucina ou não. Então, para contextualizar um pouco, né, eu acho que o mundo corporativo ele exige todas essas fases. Então, é super legal, a gente coloca no ar, testa, funciona, mas vou voltar de novo à provocação lá para o início, o Agile versus arquitetura, né? Se você tem a base de quero fazer rápido, legal, mas a arquitetura no final de ter todo esse espectro e saber aonde cada um executa e as fases é onde as corporações estão desenvolvendo mais. Que legal. E um ponto que você comentou sobre essa questão da governança, né? A gente tem vários parceiros e também a gente vê no mercado muitas empresas hoje falando sobre eu tenho um ecossistema com mais de 100 e poucos agentes ou 500 agentes. E aí depois corta a cena, a gente vê se perguntando, mas qual desses agentes realmente é efetivo e como que eu consigo orquestrar, porque está todo mundo produzindo agente. E no final das contas, ninguém consegue saber qual que é a governança adequada para tudo isso acontecer. Vocês querem comentar sobre isso, como que está acontecendo e se talvez seja a próxima preocupação para o ano 2026, né? Comenta um pouquinho. Bom, primeiro, assim, acho que a realidade ela é exponencial mesmo no mundo de agente, tá? Eu acho que quando a gente começa a olhar a capacidade de entrega, a capacidade de execução, é a primeira vez na era de IA onde a gente surfa uma onda de execução, né? A onda de assistente, a onda de IA generativa, conversacional muito forte, hiperpersonalização, mas com a gente executa, né? Então eu vou deixar para o Gama explicar todo o desenho técnico, mas o que eu tenho de realidade hoje, trazendo um exemplo da IBM. Dentro da IBM mesmo, a gente passou por um processo de transformação com agentes de AI. Então imaginem só todas as áreas de back-office da IBM, estou falando de RH, jurídico, IT, procurement, todas essas áreas, a gente tinha uma execução muito forte, mas é uma execução manual. A IBM olhou para dentro de casa e falou, eu preciso aplicar IA dentro da minha própria realidade. Então a gente fez um projeto que chamava Client Zero, que é eu sou o paciente zero dessa execução. A IBM varreu todas as áreas e sinalizou para o mercado, olha, em nível de eficiência, eu vou entregar 2 bilhões de dólares de eficiência colocando IA e automação em múltiplos projetos. E aí, para tangibilizar para quem está ouvindo,
mais basiquinho, pegamos o RH, toda a linha de RH, a gente contrata, a gente demite, a gente promove pessoa, a gente faz processo de seleção. Então, tudo isso foi convertido a ser utilizado com AI. Então, eu, Viola, hoje gerente, ao invés de eu transferir o Gama, né, entrando no sistema, apertando meia dúzia de botão, eu vou lá no assistente. Oi, Watson, tudo bem? Quero transferir o Gama da TD para tal área, ajuste de salário tal. Ele me pergunta, vai fazer isso na mudança no dia 1, no dia 2, ajusta o salário, dá o Enter e isso está efetivado. Né? Então, essa transformação toda da IBM em todas as áreas, no final do ano passado, a gente reportou 3,5 bi, ao invés de 2, de atingimento. Lógico que em escala de bi, principalmente em dólar, é um número muito expressivo. Só que a IBM é 178 países, 350 mil funcionários. Agora, se você pega essa realidade para outras empresas que estão vivendo, esse lado de back-office, de execução, é muito forte. Então, tem muita oportunidade aqui com os agentes para você conseguir orquestrar, tangibilizar tudo isso. É necessário ter ferramental, e é necessário colocar tudo isso em esteira de produção mesmo. Faz um, depois faz outro, e aí você sai com o resultado propriamente dito. Né? Mas vou deixar para o Gama explicar em linha de arquitetura técnica e como é que funciona. Mas eu acho que a Monique estava falando aí, o pessoal costuma comentar muito, né? A gente já está com centenas de agentes, né? Virou headcount, né? Então a importância do cara, eu já estou com 3 mil, o cara até é poderoso, né? Virou, né? Porque eu vejo muito, né? Às vezes CEO falando, não, que eu tenho 3 mil headcount, é como se fosse, né? Na verdade, eu acho que o importante, e aí olhando para o lado técnico, é a eficiência. Esse agente realmente, eu acho que a Monique falou tudo aqui, esse agente realmente está fazendo um papel importante e está sendo efetivo, né? Então não é o número de agentes, é a efetividade desses agentes. Até para falar um pouco tecnicamente aqui, eu acho que é legal, mas o agente, eu costumo fazer uma analogia, quando você está criando os agentes, tem que pensar quando você está montando uma área, com pessoas. Então eu tenho que saber como é que eu vou montar essa área e quais são as pessoas, as especialistas e as pessoas que vão agir, que vão atuar dentro dessa área. Vamos pensar numa área de marketing, né? Então eu preciso de um especialista em marketing, preciso de alguém gerando material de marketing, preciso de alguém fazendo pesquisa de mercado, alguém vendo retorno. Então eu já falei de 4 especialistas. Preciso realmente dessa turma? Vou ter um gerente ali, vou ter um coordenador, um líder? Então eu preciso pensar em agentes dessa maneira. Aí tem uma coisa importante, que os agentes eu preciso ter ferramenta, porque eles vão atuar. O Viola está falando que é de RH, então eu preciso ir lá no Workday, eu preciso ir lá no SAP, eu preciso fazer alguma ação para aquilo que o Viola pediu. Olha, vamos transferir o Gama, vai ter aumento de salário ou não, ele vai ser transferido. Então eu tenho as ferramentas. Então a gente costuma dizer que o agente vai ser tão bom quanto as ferramentas que ele está utilizando. E aí por que eu estou falando isso? Estou sendo provocativo por quê? Não adianta eu ter ferramentas ruins e agora eu vou colocar agente e vai resolver tudo. Então, muitas vezes eu vou ter que revisitar a questão da arquitetura. Outra coisa, aqui ficou de forma muito simples assim, eu vou lá e faço uma transferência, mas eu tenho a questão da segurança. Então tem alçado. O Viola pode fazer isso? Sei, ele pode fazer. Então, de que maneira que eu vou cascatear essa segurança? Então tem algumas coisas importantes aqui em termos de arquitetura, que é segurança. Já foi falado aqui de governança, porque eu preciso acompanhar isso, ver se não está fazendo drift, se não está tendo alucinação, né? E aí a questão de, eu falei segurança, né? Então segurança por quê? Eu posso ter o que a gente chama de prompt injection. Então eu tenho uma série de fatores em torno de um agente que não está sendo muito falado. Eu acho que aí, sem fazer muito merchandising, eu acho que aí está a força, inclusive, da IBM, com toda essa plataforma de observabilidade, governança e segurança. Então, quando a gente vai trabalhar com um projeto de agentes, não é um projeto de agentes, é aquilo que eu já falei, né? Eu estou trabalhando numa solução aonde eu vou incorporar agentes. Eu vou incorporar IA. Aliás, não é só agente, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu posso incorporar um chatbot tradicional baseado em regra, eu posso colocar um baseado em NLP, baseado em LLM com RAG e agente, ou tudo junto. E a IA tradicional também. Então, essa visão que é precisa ter. De novo, porque eu vim da área de negócio, eu sei agora o que é melhor para atender aquele desafio de negócio. E aí, em Lages, Nossa. tá fácil ou tá difícil, hein? É bem desafiador, né? Mas e o que vocês têm falado vai muito de encontro com o que a gente tem visto no mercado e até no próprio Data Hackers. A gente está usando agente para muita coisa, igual você falou de marketing, né? Então você pode ter um agente especialista em te ajudar no design das peças, você pode ter um agente especialista em te ajudar com compra de tráfego, com pesquisa e tudo mais. E uma das coisas que a gente viu é que o uso de agentes, o uso de inteligência artificial funciona muito melhor quando você aplica isso em coisas que você já domina, quando você já tem o domínio dentro da sua empresa. Muita gente acha que AI vai vir para criar uma coisa totalmente nova, uma coisa futurística,
e novos mercados, mas o que a gente tem visto é que a maior parte dos resultados desses agentes, do uso de AI, está vindo na parte de eficiência, né? Melhorando o que as empresas já dominam, já sabem como fazer e tudo mais. Como é que você tem visto isso, Viola? Eu concordo plenamente contigo, Lages. Quando a gente olha a construção da IA, muitas vezes a gente fica imaginando lá um humanoide, um robô, uma coisa fora do comum. Mas às vezes está no simples, está numa recriação de um processo, está em elementos que dentro da empresa, de novo, né, o tema de eficiência, o tema de produtividade vai tangibilizar de maneira mais rápida. Então, trazendo a realidade alguns casos que a gente tem dentro da IBM. Eu me lembro de uma startup que eu e o Gama trabalhamos aqui dentro da IBM. O modelo de negócio deles era muito simples, era seguro de carro. Então, toda vez que você aí, ouvinte, quer comprar um carro, você precisa fazer um seguro. Para fazer o seguro do carro, normalmente iria uma pessoa avaliar o carro. Deixa eu ver se está com o chassi, se não está batido, se a roda está tudo bem, né? E o desafio de negócio era como é que a gente quebra essa necessidade do tempo. Porque até você tirar o carro, leva 1 dia, 2 dias para tirar, então você perde isso e naturalmente você tem um gasto para uma pessoa avaliar. O que a gente fez foi remodelar a aplicação, olhar quais eram as oportunidades e colocar a IA para agir. Então, ao invés da gente ter a execução sendo feita fisicamente, todo mundo na mão hoje tem um celular com câmera. Então, abri o Watson, vou lá no carro, fotografo placa, chassi, roda, pneu, dou Enter, isso vai diretamente lá para o Watson, entre 2 a 5 minutos o Watson avalia e fala, tá ótimo, pode seguir, o carro está habilitado, não tem nenhum problema, segue o barco. Ou se não, tem um problema, precisa de uma validação humana para poder executar. Só que em linha de novo, né, de nível enterprise, a cada 100 casos, a gente está falando de 98 sendo validados pela IA. Olha a agilidade, olha a entrega, olha o resultado que isso tem na ponta para você pegar o carro mais rápido, para não precisar alocar uma pessoa, para não precisar passar por outro. E lógico, sempre há uma exceção, porque a foto estava ruim, porque tinha algum modelo, e aí a gente coloca isso como a exceção para ser tratado. E aqui, Lages, são evoluções que vem passando. A gente usava OCR, agora já usa modelos com LLM, a gente já consegue amplificar a base de dados, já consegue ter um resultado muito mais efetivo e assertivo. Então, esse tipo de transformação, que, de novo, era algo simples, era algo que não fazia parte do processo. Só que, repensado, ele economizou tempo, trouxe ganho, o ROI ficou amplamente maior e ficou muito mais fácil para nós que temos um celular na mão para poder executar. Né? O legal é que quando você falou dos 98%, né, a galera esquece que no processo humano também tem a taxa de falha, né? Às vezes a pessoa lá achou que viu que o carro estava arriscado e não estava, alguma coisa assim, né? Então... E isso é resultado de novo, né? É muito treino, a gente sabe, a IA tem que ser treinado, tem que ser evoluído, a assertividade tem que subir, só que isso é para tudo, né? A gente pode falar de imagem, pode falar de voz, pode falar de atendimento, a gente tem inúmeros casos de atendimento que a gente tem trabalhado, onde o nível de assertividade é ali, 94%, 95%. Que, de novo, né, comparado a um ser humano, é um nível de assertividade maravilhoso. Perfeito. Né? Você tratar os 5%, cara, tá ótimo, né? E eu posso dizer para vocês que é muito maior a assertividade da máquina do que do ser humano. Então, o ser humano, às vezes, né, o pessoal está reclamando, pô, eu fiz um prompt aqui, o negócio me retornou maluco. E tá alucinando, né? Alucinação, vai ter sempre alucinação. É isso que as pessoas precisam entender. E só que a gente, ser humano, eu falo muito isso, a gente alucina mais que a máquina. Né? E as pessoas falam, pô, é verdade. Então, acho que tem razão. E você falou uma coisa importante, Lages, que é dar certo quando você tem as pessoas que conhecem o processo. Então, o cara quer inventar, eu quero fazer um processo novo aqui, porque eu quero ganhar mais dinheiro, e vou colocar agentes para fazer, porque já que o agente é inteligente, é outra, né, coisa que acontece no mercado, do tipo, se eu conectar minha base de dados a esse agente, eu posso perguntar qualquer coisa. Não, não é isso. Então, quando você conhece o processo, e é um processo já conhecido, e eu tenho um especialista junto, aliás, projeto de IA, né? Vou até olhar agora para a câmera aqui, projeto de IA precisa estar junto às pessoas de negócio. Eu tenho que, não pode ser desenvolvido chatbot, a gente tem falhas de chatbot, porque quem desenvolveu foi um programador o chatbot, eu tinha que ter pessoas de comunicação, de legal, de marketing, né? Então acho que isso é importante, tem que ter as pessoas de negócio, acho que você matou a charada, quando tem essas pessoas de negócio envolvidas e que conhecem o processo, dá mais certo. Perfeito. Naquele exemplo do marketing lá, né? Dificilmente uma pessoa que não sabe nada de marketing vai ter sucesso só usando AI, né? Tipo, tenta chegar no ChatGPT e falar, cria uma peça de marketing para mim. Aquilo lá não vai... É muito diferente de um especialista em marketing usando o agente de AI para cada vez melhorar a entrega, né?
exatamente. Isso é uma discussão que a gente também tem feito, lá, principalmente no lado corporativo. Existe uma discussão muito grande entre LLM e SLM, e ainda para o lado técnico, de vez em quando me aventuro ainda para o lado técnico. Mas dentro da IBM a gente tem essa realidade, de novo, corporativa, né? A gente fez recentemente uma conversa com o pessoal do Hugging Face. Hoje existem mais ou menos 2 milhões de modelos disponíveis no Hugging Face. Caramba. Imagina se começar a testar hoje, né, Gama? Não vamos acabar. A vida né? inteira. Então, esses 2 milhões de modelos tem de tudo. Tem modelo ali de imagem, texto, de áudio, um monte de coisa. Como é que eu sei qual é o melhor para a minha empresa? Como é que eu entrego ali a melhor capacidade de resultado de performance, de assertividade e principalmente de dinheiro? Porque no final do dia, a gente pode falar de IA, brincar de IA, mas custa. Né? A empresa custa, mas custa 0 ponto, alguma coisa. Custa. Escalado por milhões, tem uma divisão. Né? Então, quando a gente olha isso no lado corporativo, uma das coisas que a gente tem vivido muito de realidade é como é que eu sei qual é o melhor modelo. Então, a discussão entre LLM e SLM para nós faz muito sentido, principalmente quando a gente tem um recorte Brasil. Então, tem o tema do idioma, tem o tema da especialização. Então, tem muita coisa aqui num contexto que você consegue ser mais eficiente, gastando menos, se você escolhe corretamente. Por isso que quando aqui dentro da IBM a gente lançou o Watson X, e uma das funcionalidades dele é ter isso como drive, é como é que você escolhe e provisiona o melhor recurso. Então, pode ser que amanhã o DeepSeek seja um novo modelo, ou um Mixtro, e está ótimo. Então, troca lá, escolhe e executa. Mas pode ser que para esse caso da imagem que a gente falou, o melhor modelo é um modelo pequenininho, especializado em imagem, que tem uma assertividade maior. E essa sensibilidade tem que estar no mercado como um todo. Né? A gente fala muito de comunidade, como o pessoal consegue trabalhar e usar. Está lá, está no Hugging Face, 2 milhões de modelos, mas aí tem que escolher o certo para conseguir tracionar. Né? E, Thiago, você falou isso... São coisas muito importantes aqui e vocês literalmente deram alguns movimentos no mercado muito importantes, que gerou também algumas dúvidas, querendo entender um pouco desse movimento, com a aquisição também de algumas empresas como o Linkflow, né, recentemente. Como que está sendo isso para vocês, olhando para essa camada também de vários modelos que vocês estão utilizando e essas parcerias que também são estratégicas para vocês, até mesmo parcerias com o próprio MIT que vocês têm, que gera ali um significado representativo não só na solução, mas também nessa questão de comunidade, compartilhamento e conhecimento. Como que está sendo tudo isso? Pode contar para a gente quais são essas empresas que vocês já adquiriram, essas parcerias estratégicas? Eu acredito muito, Monique, que o mundo que a gente vive ele não é um mundo de uma resposta só. Ele é um mundo que tem diferentes alternativas, diferentes respostas. Então, a estratégia da IBM, por consequência, ela vai nessa direção. Não existe um único modelo ou uma única IA, uma única resposta. Então, o posicionamento da IBM foi, na evolução do Watson, trazer o Watson X como plataforma para que você tenha flexibilidade de escolha. Então, como eu comentei, se hoje o melhor modelo é o GPT, amanhã pode ser o DeepSeek, ou o SLM de imagem pode ser o melhor. Então, essa possibilidade de escolha e de poder transacionar é onde a IBM tem aportado estratégia. Entendi. Quando a gente olha isso numa perspectiva futura, é muita coisa que vem surgindo. Então, até 1 ano e meio atrás, os agentes de AI eram um sonho, hoje já é uma baita realidade. Né? Então, o que a IBM fez? Ela vai no mercado, observa o que tem de algo novo, algo sendo executado, como era, por exemplo, a DataStax com o Langflow, e ao invés de criar algo, adquire as empresas. Então, nos últimos anos, aí, a IBM adquiriu pelo menos 10 empresas de automação, de IA, de banco, de um monte de coisa, para enriquecer o portfólio. Né? Então, a Langflow é um ótimo exemplo. Eu estava comentando aqui, fora das câmeras, né, fora das gravações, a gente tem falado muito com um dos fundadores, que é o Gabriel, e existe uma projeção muito grande de facilidade de uso, de criação, de agente, como é que eu conecto, como é que eu faço. Então, é um ponto de entrada que, se a comunidade está usando e eu consigo embarcar isso na plataforma e deixar você na opção, quer usar o Langflow, LangGraph, quer usar o Llama Stack, o que você quiser, está dentro da plataforma, mas está com aquelas premissas corporativas. Que é ter governança, é ter orquestração, é ter tudo isso, porque, de novo, a gente está desenvolvendo para a empresa, não está desenvolvendo para brincar e um dia dar errado. Né? Então, eu acho que esse movimento da IBM ele é super acertado em poder enriquecer o portfólio, mas, ao mesmo tempo, não é gerar lock-in. É dar a possibilidade de você, usuário, escolher qual é a melhor plataforma, o melhor modelo, o melhor uso e entregar a solução de IA no final. Muito bacana. Inclusive, se você escuta o Data Hackers, o nosso podcast, um dos episódios mais ouvidos desse ano foi sobre Langflow e agentes de AI. Depois vale a pena colocar na fila aí, viu?
Ainda falando desse tema dos agentes de AI, a galera mais nova talvez não tenha tanta essa visibilidade, mas a IBM é uma das empresas que mais investe em projetos open source no mundo, né? E o Langflow é um exemplo desse, né? Tipo, é um projeto que ele é open source, então você pode usar de forma gerenciada, mas também você pode usar open source, implantar e tudo mais. Como é que vocês veem essa cultura open source associada ao mundo da AI e a toda essa transformação que vem acontecendo, Sérgio? Eu acho que é tão importante quanto sempre foi, ou seja, porque a gente tem ali um trabalho de comunidade, ou seja, a comunidade são pessoas que trabalham no dia a dia com as tecnologias, então acho que isso é sensacional. Você falou do Langflow, o Langflow, por exemplo, está incorporado ao Watson X Orchestrate, né, que é o super orquestrador de agentes aqui. Então eu acho que essa importância que tem o Open Source no geral vem junto para a IA, então é uma oportunidade, é uma iniciativa interessante. A IBM, como você comentou, é uma das maiores investidoras e maiores, acho que várias especialistas dentro da IBM trabalham de alguma maneira em algum open source, está participando, e a IBM incorpora isso à plataforma. Então, foi falado aqui inclusive de lock-in, então não tem lock-in. Então, na verdade, aí eu estou fazendo merchan de novo, né? Eu sou suspeito, né, para falar de IBM, muito tempo na IBM. Então, traz essa questão do open source que está incorporado e que, no fundo, gente, vamos falar a verdade aqui, a maior parte das plataformas do mercado usam, de alguma maneira, tecnologia open source por trás, né? Então, extremamente importante, porque, de novo, eu estou trazendo conhecimento da comunidade. A comunidade significa os desenvolvedores, os engenheiros, os técnicos que estão trabalhando no dia a dia com isso em projetos grandes. Então, isso só tende a crescer e a ficar muito mais maduro, muito mais rápido do que se eu tiver uma empresa desenvolvendo produtos somente, a empresa. Olá, se vale um complemento aqui. Bom, eu tenho 23 anos de IBM, né? E eu passei a minha vida dentro da IBM ouvindo que a IBM era líder de patentes no mercado. Olha. Então, ano após ano, durante 20 e poucos anos, 27 anos, se eu não estou enganado, a IBM sempre foi a empresa que mais publicou patente no mundo, ano a ano. E aquilo para mim, né? Eu comecei aqui, então eu falei, nossa, estamos sempre em primeiro. E há uns 2 anos atrás houve um reposicionamento da IBM. A IBM falou, eu não serei mais a líder de patente. Eu desenvolverei patentes apenas focada naquilo que eu acredito como estratégia. Olha. E aí houve uma mudança direcionada à cloud híbrida, IA e Quantum. Então hoje as patentes, o desenvolvimento, o senso de comunidade, elas estão vinculadas nessas 3 frentes. Então quando a gente fala de IA e essa sensibilidade de eu adquiro ou eu desenvolvo, eu ponho o pessoal lá do MIT do laboratório para criar algo, ou eu vou no mercado, olho o que a comunidade já está fazendo, trago esse framework, essa empresa para dentro e suporto. Então, o que tem feito muito bem é essa combinação e, de novo, a flexibilidade. Isso para mim, aqui é o segredo da coisa. Aonde você quiser desenvolver, usar, juntar as melhores peças para criar uma solução e uma arquitetura funcional para entregar algo no final que é um resultado produtivo, né? Muitos influenciadores, muitas pessoas foram pegando trechos isolados de um relatório de 30 páginas, bem extenso e tudo, e tornando como verdade absoluta. Que, na verdade, tem empresas que estão nos 5%, tem empresas que estão nos 95%, tem empresas que não teriam sucesso mesmo tentando implementar outras tecnologias mais antigas do que AI e tudo mais. Mas teve um ponto lá do estudo que me chamou a atenção, que ele fala muito assim, muita empresa não conseguiu sucesso porque ela tentou fazer tudo sozinha. Então ela tentou construir AI do zero, talvez fazer sua própria LLM, fazer seu próprio modelo fundacional e tudo. Como é que vocês têm visto isso, né? Tipo, essa parceria com as empresas. Então, tem empresas que tentaram fazer tudo sozinha, mas tem empresas que foram usando parceiros para conseguir chegar mais rápido, por exemplo, no mundo da inteligência artificial. Posso começar, Gama? Pode, por favor. A minha sensibilidade, Lages, é assim, é um movimento normal do mercado. Então, hoje, por exemplo, quando você fala de agentes de AI, muita empresa está olhando e falando, não, eu quero ter o meu marketplace de agentes. Sim. E aí, legal, vou ter então 1000 agentes, agente de RH, agente da SAP, da IBM, da Oracle, e vou criar o meu marketplace aqui. Só que isso, à medida que escala, à medida que entra a governança, entra a gestão, ele é um trabalho. Sim. E é a mesma coisa fazendo uma analogia para o mundo de cloud. Você pode ter a sua cloud privada, o seu ambiente, legal. Só que você nunca vai chegar num padrão de escala de uma Amazon, de um Google, de uma Microsoft, de uma IBM, não chega. Porque o nível de approach, de escalabilidade é muito diferente. Então o que a gente vê hoje como retrato, e aí talvez na pesquisa do MIT ele até
né, em alguns pontos coloca isso como direção. Cada vez mais que a gente olha, de novo, o nível de maturidade, o nível de escala, as empresas querem ter o seu próprio. Tá tudo bem. Mas na hora que você precisar escalar e ganhar compatibilidade, criar governança e ter tudo isso orquestrado, é normal de ter que voltar nas Big Techs e falar: oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão fazendo? Né? Então hoje, olhando o mercado Brasil e o mercado América Latina, primeiro, todo mundo quer criar gente. Então tá ótimo, todo mundo está criando, definindo personas, como o Gama comentou, definindo estrutura. Então nós estamos no primeiro ou segundo passo de um workflow tradicional aqui de execução. O terceiro e o quarto passo é como é que eu crio, então, a minha plataforma, o meu marketplace, para falar para a minha empresa e para o board: olha, eu tenho aqui 1.000 agentes, 2.000. Né? Só que a curva 4 e 5, ela é como é que eu integro tudo isso. Como é que eu trago tudo isso numa realidade corporativa, funcional, porque aí, futuramente, a gente discutindo com a gente, tomando decisão, com você monitorando em real time, 1, 2 dias depois. Então, a sensibilidade corporativa com agente AI, ela vai ser demandada ao extremo para o ano de 2026. Então, a minha percepção, o multi-AI, gente, orchestration é o topo do que nós vamos surfar em 2026. Cara, eu concordo demais. Eu acho que um dos segredos de você ter um bom agente de AI é você ter agentes muito específicos para funções muito específicas. No começo, muita gente tentou criar um agente que faz tudo da empresa, né? O agente CEO, que vai fazer tudo, que vai olhar para RH, para finanças e tudo mais. E, obviamente, quem foi por esse caminho acabou falhando muito, né? E os agentes, quando você tem um agente muito específico, igual o Sérgio falou mais cedo, né, que faz uma tarefa do marketing, uma outra tarefa de design, uma outra tarefa de divulgação, e aí você pode ter até um agente orquestrando aquilo ali. Só que todo mundo tende a achar que a agente já é um ser humano, né? Que já tem um cérebro ali, que já faz tudo automatizado, já conversa um agente com o outro, e esquece que por trás tem toda uma arquitetura, né, Sérgio? Então, um dos principais componentes da arquitetura de agentes é a memória, né? Então, a gente tem a memória de longo prazo, a memória de curto prazo, e os agentes compartilharem essa memória entre eles é essencial para a gente conseguir fazer toda essa orquestração, né? Sim. Tem 2 pontos aí que o pessoal acaba esquecendo. Isso, a questão da memória, que a gente chama de contexto, né? Ou seja, eu preciso ter contexto, sim ou não, né? E por quanto tempo. Perfeito. A outra coisa é a complexidade em termos de agente, ele torna o sistema exponencialmente mais lento. Porque pensa que um agente, que a gente fala o reasoning, ele vai pensar, vai planejar, vai executar, replanejar, fazer scoring. Se eu tenho 3 que vão ter 3 tools, eu estou falando de 3 vezes 3 vezes 3. Aí você imagina se eu tenho, o pessoal fala que de boca cheia, né? Eu tenho 100 agentes. Né? Aí cada agente vai ter 10 ferramentas. Cara, isso é um crescimento exponencial em termos de performance do agente. Complexo, né? E a questão de ser ambíguo cresce. Tá? Então, eu estou falando das questões técnicas. Então, precisa tomar muito cuidado a quantidade de agentes e ferramentas, né? Porque isso cresce os riscos de ambiguidade, alucinações e o planning. Como é que eu faço a gestão disso, termos de organização, de governança, de observabilidade? Porque imagina, um agente começa a conversar com o outro e tem uma certa inteligência, porque o LLM está ali olhando as descrições dessas ferramentas dos agentes, só que quanto mais eu cresço, eu também estou crescendo exponencialmente o meu risco de que esses agentes vão funcionar ou não, tá? Então isso... E aí, eu queria voltar um ponto aqui que eu acho que é legal. Eu não sei quantas pessoas sabem do que é o SLM, o LLM, né? Então, o LLM, todo mundo conhece aí, o SLM é o small, né? E aí, qual que é melhor? Eu acho que essa pergunta é repetitiva, né? Então, toda reunião, cara, qual que é melhor? Então, eu falo, qual que é o melhor carro? É o Lamborghini? Você vai dar um Lamborghini para sua mãe porque ela precisa ir para a feira? Então, melhor LLM é aquele que atende o negócio, né? E aí você precisa descobrir. Então, o próprio Hugging Face tem benchmarks e tudo mais. Só voltei um ponto, porque eu acho que é importante, sim, que às vezes as pessoas... Tá falando do quê? O SLM, então, é essa coisa do pontual. Então, esse é meu ponto de vista, tá? Eu acho que os agentes, eles vão funcionar, e voltando àquele ponto que você colocou da especialidade, do conhecimento, das pessoas em volta, porque a gente ainda precisa das pessoas, quanto mais complexo, né, que as pessoas, de novo, eu tenho 100 agentes. Cara, ambiguidade... e performance, latência, tudo mais aumentou exponencialmente com esses agentes, tá? E pegando um ponto sobre isso, a gente também tem uma questão do próprio mercado que começa a olhar
principalmente as questões de código, programação, como possivelmente algo que a gente vai utilizar menos, mas começa também a se questionar sobre a questão da arquitetura para administrar toda essa complexidade. Olhando para esses pontos que você colocou, você acredita que a gente vai ter menos código e uma arquitetura mais robusta, e no meio disso tudo, todo mundo tentando esse gerenciamento? Como que você enxerga tudo isso? Eu acho que a gente vai menos código. A pessoa fala até que não vai ter desenvolvedor, eu acho que ainda vai ter. Porque se a gente pensar no agente, eu estou pensando nas ferramentas, se eu estou pensando nas ferramentas, estou pensando numa série de APIs, ou seja, todo o back-end, né? A gente fala muito do fim do front-end, tá? Eu tenho comentado isso, inclusive, em vídeos meus. Porque você coloca tudo aquilo que a gente deveria colocar num front-end, talvez a gente coloque num assistant, que eu vou conversar via linguagem natural. Mas eu acho que tem uma complexidade em termos de arquitetura, e por isso que a gente precisa revisitar tudo que a gente conhece de arquitetura desde o passado, porque a gente está tendo que agora olhar para as APIs e ver, essa API está bem documentada, ela não é ambígua, porque a gente é desenvolvedor preguiçoso, a gente coloca lá proc, conte, alguma coisa. É um nome bem reduzido, descrição não precisa, para que descrição, né? Só que hoje, com os agentes, a gente tem que revisitar, por isso que eu falei das ferramentas, né? O agente é tão bom quanto as ferramentas que ele está usando. Olha, a documentação aí, né? Documentação está vindo, gente. É essencial, porque, no fundo, o agente, ele é orquestrado com LLM, né? Tem lá o runner que está correndo por trás, mas se ele olhar para aquilo e não entender direito o que faz aquela função, o que faz aquela ferramenta, olhando a descrição, ele fica... Aí, de novo, aí vai ser... Ele não sabe qual decisão tomar. Então, a gente está voltando à questão da documentação. Né? Tem que ter super documentado o nome de variável, nome de parâmetro, a descrição da função, o que faz aquela função, e tomar cuidado também. Essa função é muito parecida com a outra, que é por isso que precisa tomar cuidado. A gente fala de análise de crédito. Crédito o quê? Se a gente for para banco, existe 200 tipos de crédito. Então, se eu pegar uma função que faz análise de crédito, pô, que tipo de análise? Né? Então, essa é uma questão de arquitetura. E veja, eu não estou falando de AI, não estou falando de agente ainda. Eu estou em torno do que eu vou colocar dentro do agente. Então, eu preciso revisitar a questão de dados também, né? Então, o dado é importante, mas toda a arquitetura em termos das ferramentas e do que está rodando no back-end é extremamente importante. Isso vai fazer com que o agente seja eficiente. Um ponto que vocês falaram que eu achei bem legal é que é o seguinte, muitas vezes a gente vê a pessoa falando assim, o ser humano vai ser substituído por uma AI, o ser humano vai ser substituído por uma AI. Por outro lado, tem um discurso que está ganhando mais força agora, que é o ser humano vai ser substituído por um ser humano que sabe usar bem AI. Né? E até o papel do desenvolvedor, tem muita gente que fala que o desenvolvedor vai ser um gestor de agentes de AI desenvolvendo código. Isso eles estão começando a trazer isso para diferentes áreas do conhecimento. Como é que você vê isso, Viola? Você acha que o ser humano vai ser substituído por uma AI ou ele vai usar AI para produzir mais, ser mais eficiente? IA para ser mais eficiente. É IA no modo colaborativo. É isso que a gente aposta. Até eu estava ouvindo o Gama falar aqui, pensando nessa linha de código, desenvolvimento. A IBM fez uma parceria recente com a Anthropic e a gente lançou um projeto que chama Projeto Bob. Né? Depois, se for no Google aí, escreve aí Projeto Bob. Ele tem uma integração justamente com a IDE do Anthropic, justamente para poder... Toda essa parte de documentação, ajuda, correção, documentação, ela é feita já com o assistente de IA da IBM podendo colaborar. E quando a gente olha isso numa perspectiva de colaboração, em mais ou menos 30 a 35 dias a gente teve 6 mil inscrições de uso para a galera querer baixar a ideia e começar a utilizar. Então eu aposto, como entusiasta do tema de AI, definitivamente nós estamos em era de colaboração. Então se eu puder ter um desenvolvedor que ao invés de ele levar 30 minutos para desenvolver as linhas, ele levar 5 e levar mais 10 para poder encontrar novas funcionalidades, novos ferramentais, é aqui que está o foco. Né? Então, acho que a gente pode estender isso, além da nossa área de TI, para outras áreas em forma de colaboração. A gente vai começar a entrar numa era da IA muito mais colaborativa, muito mais direcionada, muito mais especializada, para que a gente, nós seres humanos, comecem a inovar para outros lados. Então, deixa o que é dia a dia mesmo, né, de fazer com a IA. Agora, onde está a capacidade exponencial de pensar, de fazer, aí é com a gente mesmo. Né? Então, essa é a minha aposta aqui, seja do lado pessoal, do lado corporativo, é para cá que a gente vai. E você, Sérgio? Eu sou testemunha porque 60% do meu trabalho é com IA. Olha só. Então, IA eu tenho aprendido. E aí o pessoal fala, pô, então a gente vai se tornar menos inteligente, porque a gente vai usar muito IA.
Não acho. E minha experiência pessoal eu me tornei muito mais inteligente, se a gente pode chamar, ou muito mais skilled, tenho muito mais skill de desenvolvimento e de uso de tecnologia graças a IA. Aí tem vários outros fenômenos, né? Por exemplo, escrever melhor e-mail, a gente começa a escrever melhor porque a gente pega ou ajuda, mas isso faz a gente aprender, né? Exato. A outra coisa me ajuda a me comunicar, porque como a gente precisa trabalhar no prompt, ser muito literal e dar contexto para aquilo que pede, porque a IA não pode ser assim, ele subentendeu, porque a gente pede às vezes para um funcionário por erro, né? Faz aquele negócio e entrega rapidinho lá para o fulano. E com IA eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar um contexto. Olha, eu estou com um problema aqui, né? Estou aqui com o diretor da IBM, eu precisaria fazer um documento que ele pediu, mas eu queria entregar desse jeito, toma cuidado com isso, traz um pouco desse contexto. Então a gente, quando começa a trabalhar com prompt, né? Estou falando da minha experiência, né? A minha experiência eu estou me comunicando melhor, escrevendo melhor, e eu aprendi muita coisa do que eu não sabia fazer em tecnologia, graças a IA. Então, dizer que a gente vai se tornar, mas precisa ainda do Gama, tá? Precisa dos técnicos, por quê? O Gama tem os fundamentos, eu sei como falar. Você falou dos testes que o pessoal tem feito com prompt, e eu vi o pessoal de imagem, estou vendo o pessoal aqui, todo mundo com especialista em imagem, e vi um técnico pedindo para fazer uma foto. Olha, eu quero uma moça bonita, cabelo de lado, uma luz vindo da janela e tal. E um técnico pedindo, do jeito nosso, que a gente é ignorante, né? Para fotografia. Aí falou, agora vamos pegar um técnico de fotografia, peça. Ele falou, eu quero a luz do tipo tal, ISO, tal, não sei o que, tal. Cara, saiu uma foto. Incrível. Então é só para dizer, preciso do especialista por trás, do LLM ali, do IA. Eu acho que isso não vai mudar por enquanto. E eu quero aproveitar esse ponto, né, porque a gente estamos em 2025 e daqui uns 10 anos a gente tem a inserção da geração alfa no mercado de trabalho. E eu sei que vocês dois são professores, então um dos pontos que a gente já analisa para os próximos 10, 15 anos é a mudança de ensino, principalmente para essa geração que já nasceu hiperconectada no boom da inteligência artificial. E eu já quero saber de vocês, por mais que a gente vê essa questão de colaboração, já existem pesquisas que estimam que essa geração é uma geração que vai trabalhar talvez de maneiras mais individualizadas, até por conta dos agentes, inteligência artificial que a gente tem utilizando, ferramentas. Só que muita coisa muda, não só no aspecto de negócio corporativo, educação, mas no contexto de mercado em geral. Então, o que vocês vêm enxergando hoje na questão não só do ensino, da capacitação desses profissionais que estão dentro da área de dados e que vão trabalhar com inteligência artificial, ou dessa galera que também já trabalha há muitos anos, que está tentando se entender, né, ali com outras frentes de negócio, muitas vezes. Então, a pessoa que programa, muitas vezes, ela não consegue lidar ali com o engenheiro, que também está tentando entender qual parte da inteligência artificial ele vai utilizar no seu dia a dia. O que vocês enxergam hoje de mudança nessa parte de ensino, formação e capacitação dos profissionais na área de dados? Vou ser rápido, porque o Viola acho que vai ter bastante coisa para falar aqui, tá doido aqui para... eu acho que mudou, né? Primeiro a questão da atenção e outra, a gente, às vezes, por erro, né, fala, você vai falar com o pessoal de marketing, de negócio, então, Gama, eles não são muito técnicos. É mentira isso hoje, né? Então eu falo, não é verdade, porque hoje todo mundo é de tecnologia, todo mundo já fez alguma coisa, já foi lá no ChatGPT, e já está desenvolvendo, já está criando coisas. Então muda, eu acho que nesse sentido, porque quando a gente pega um aluno, esses alunos já estão desenvolvendo coisas. Então, já fiz na minha casa ontem, já consegui pegar um documento e já extrair coisas aqui. Então muda um pouco da abordagem. A abordagem tem que ser muito mais, a gente tem que ser mais um facilitador e um mentor, até devido à experiência. Então eu, no meu caso aqui, certeza que o Viola também, a gente usa muito a experiência de desenvolvimento de soluções, dessa conversa e reunião de negócio, entender negócio. Então, a gente busca mais isso e aí tenta materializar com o uso de ferramenta, óbvio, né? E vamos falar de tecnologia. Então, muda a forma. Eu acho que o professor não é mais o dono da verdade. Porque eu, não vou falar a minha idade aqui, mas a gente não tinha acesso, né? O professor era o dono da verdade. E hoje não é bem verdade isso, né? Então a gente está muito mais ali como um facilitador. Eu acho que o professor muda o papel do professor, né? Ele é muito mais facilitador e organizar essa coisa, porque tantas opções no mundo, que então o professor acho que está ali para, cara, calma, né? Acabar com a frustração, né? É uma coisa que eu fiz com a minha filha, inclusive, né? Porque, de novo, acho que o Viola comentou bem aqui, a gente dorme e fala, cara, eu sou muito bom, não sei o quê. Quando acorda, cara, não sei nada.
Porque já mudou um monte de coisa. Aí você olha e o pessoal te diz, Gama, você viu? Eu não vi. Aí você se sente meio por fora do assunto, né? E aí tem que trabalhar a frustração. Então, acho que uma das coisas também, outra experiência, é a frustração. Cara, se eu aprender 2, 3 coisas por dia, aliás, aprendi com a professora de inglês, você tem que aprender uma palavra por dia, são 365 no ano, aí você está pronto para conversar. Ela falou, se você aprender profundamente, então se eu virei a cabeça e a chave da minha filha, e isso a gente faz com o aluno, cara, não se sinta frustrado, não fique com a impressão de que você não sabe muito ainda, cada coisinha que você souber e aprender hoje, você tem que ser melhor que você no dia seguinte. Então, acabar um pouquinho dessa frustração e saber que essas pessoas já sabem bastante coisa. Então, a gente está ali mais para calma, vamos olhar a arquitetura, vamos olhar o desafio de negócio, não tem que pegar só o que é melhor porque você acha que é melhor, vamos pegar o que é realmente necessário e vamos entregar alguma coisa que traga valor para esse desafio de negócio. Então, não é ser apaixonado por tecnologia, pô, eu fiz um negócio aqui já usando o DeepSeek, não é isso. Não adianta você falar isso para o seu cliente. Cara, está aqui a solução, o que você pediu era isso e está entregando exatamente isso. Eu acho que esse é um desafio, porque as pessoas já chegam sabendo de muita coisa. Então, acho que a gente, pela experiência que a gente tem, é tentar acalmar e falar, vamos pensar agora com mais calma. Bom, do meu lado, eu tenho 3 filhos, estava comentando com o Laje, né? Eu tenho 3 filhos, com certeza todos eles geração alfa, e aí um depoimento pessoal antes de colocar o meu lado educador, né, na prática. Eu fui na escola dele, e aí estava conversando, né, com alguns amiguinhos, apresentando o que o pai fazia. Então, o pai do amiguinho vai lá, declara, eu fui lá e falei, oi, tudo bem? Eu sou o diretor de inteligência artificial da IBM, dei todo um contexto, as crianças adoraram. E aí depois a gente foi fazer um trabalho na parte da tarde, e aí meu filho perguntou para mim, pai, o que é o Tratado de Tordesilhas? Eu não sei, eu não lembrava, né? Faz tanto tempo, falei, Tratado de Tordesilhas, não faço a mínima ideia. O que eu fiz, eu fui no Google, eu abri o Google e digitei Tratado de Tordesilhas, e meu pequeno ficou olhando assim na tela e falou, nossa, isso que você está usando? Eu falei, é o Google. Aí ele, legal. Eu falei, você conhecia? Acho que eu já tinha visto. Eu falei, mas na sua escola você usa o quê? Ele falou, eu uso uma telinha preta, onde eu pergunto e ela me responde. Olha. Então, uma dinâmica simples, né, de pesquisa, nossa geração é Google Imagens, vai lá, pega o link. A geração dele não, é muito mais conversacional, muito mais assertiva. Então, pegando esse exemplo, né, da vida pessoal, mas quando você leva para a vida profissional, eu e o Gama, a gente leciona nas universidades, a sensibilidade da educação está muito mais aflorada. Então a gente vive uma era agora, dos próximos 5, 10 anos, uma era de especialização muito forte. A aula que eu dava há 3 anos atrás, imagina, não é a aula de agora. Porque eu já chego com novidade, o que eu tinha armado como aula, os alunos já vêm com dúvida, então a gente já demanda 1h30 só para responder perguntas, e esse domínio, né, do senso da verdade na mão do professor, do educador, ela agora virou de novo muito mais colaborativa. Então eu creio que nos próximos 5 anos, 10 anos, a gente vive uma era de especialização, mas isso vai acabar fazendo sim a gente ficar mais individualista, mais um contra o outro de olhar e falar, não, então eu conheço mais, conheço menos, já testei, eu já fiz, eu já coloquei, só que depois o senso de colaboração ele volta ao normal, porque a gente precisa amplificar soft skill, hard skill, então são curvas, né? São curvas de maturidade que a gente vai observar ao longo do tudo. Agora, colocando como entusiasta, né, do tema de novo de AI, sendo educador, pai, professor, diretor e todos os adjetivos aqui, o que a gente não pode faltar no final do dia é conseguir entregar para a sociedade ou para os clientes, para as empresas, algo que seja plausível de entregar resultado no final do dia. Seja com IA, com automação, com qualquer coisa, a nossa tarefa aqui é educar e trazer novos conhecimentos e conteúdo para a gente ter uma solução com IA bem feita e bem adequada no final do dia. É muito legal. E uma coisa que eu acho que a galera não pode esquecer é que sempre que surge uma transformação igual essa, sempre que surge tanta tecnologia, tanta novidade, também surge muita oportunidade, né? É oportunidade para fazer coisas novas, para reinventar os negócios, para fazer coisas de uma forma mais eficiente do que era feito até agora. Então, eu acredito que a gente está num momento de uma grande janela de oportunidades. Então, mais do que um medo de, será que o robô vai substituir o humano e tudo mais, eu acho que a gente deveria se apegar muito mais cara, olha o tanto de coisa nova que tem. Olha, a gente tem uma oportunidade de reconstruir um processo que foi criado quase 50 anos atrás, de uma forma que ninguém nunca tinha pensado, né?
Então, geralmente a sociedade recompensa muito bem quem consegue provocar esse tipo de transformação. Eu concordo, Lages, e eu vejo de novo, né, como o lado de novas profissões, novas funções que ela vem sendo criada, existe um hiato aqui de mercado muito grande, principalmente para nós de tecnologia, né? Então, os ouvintes do Data Hackers que são especializados, cada vez mais que a gente ouvir falar de engenheiro de AI, cientista de dados, engenheiro de prompt, e todas essas derivações que vão surgir, é um mercado que ele é infinito de possibilidades de trabalhar numa indústria A, numa indústria B, de fintech, de startup. Então, a gente vive um momento próspero de conhecimento, de conteúdo, e nós temos que tirar proveito disso. Exatamente. E pensa que tudo do que a gente está falando aqui estourou essa bolha, chegou para a sociedade em menos de 3 anos atrás, né? Exato. Então, dificilmente a gente estaria falando alguma dessas palavras que a gente veio falando aqui hoje, há 3, 4 anos atrás, a não ser que fosse um fórum muito específico, futurista e tudo mais, né? E já é uma coisa que está acontecendo. E eu acho que a gente precisa ter a cabeça aberta para desaprender e reaprender, né? Porque não tem mais, por exemplo, eu falei, a gente tem bastante experiência, mas isso não quer dizer que agora a gente sabe tudo, né? Isso é legal, então tem que ter também essa coisa na cabeça, e eu gosto muito de saber que eu tenho muita coisa para aprender, eu gosto de aprender. Então assim, jamais, em momento nenhum, eu acho que agora eu sei bastante, sei essa coisa da competição, né? Eu sei mais, cara, não estou me importando mais, estou muito calmo nessa questão. Eu acho que a gente precisa desaprender uma série de coisas, desmontar uma série de coisas e reaprender. E isso está acontecendo todo dia. Então assim, minha cabeça já funciona desse jeito, eu já sei que daqui a 6 meses eu vou dar risada do que eu fiz hoje. Eu até comento para as pessoas, que eu vejo às vezes vídeo que eu fazia 5 anos atrás, e falo, meu Deus do céu, eu falei isso. Nossa, que ridículo, eu sou muito crítico comigo mesmo, né? Caramba, que vídeo, que porcaria. E eu sei que daqui a 6 meses eu vou lembrar de coisas que eu estou fazendo hoje, que eu estou achando que, porra, que legal, não sei o quê. Eu vou olhar para aquilo e falar, cara, nossa, eu fiz isso. Então, mas eu sei, hoje eu estou tranquilo. Eu sei que daqui a 1 mês eu estou fazendo coisas totalmente diferentes, com as mesmas ferramentas talvez, porque você começa a olhar para aquilo e fala, poxa, não era isso, né? Eu acho que isso é bacana. Para mim, eu como profissional e um cara muito técnico, eu vejo isso com bons olhos. Assim, para mim, eu saber que está acontecendo coisa e tem formas diferentes de fazer, né? Isso é bacana. Lages, se o Excel não morreu até hoje na área da inteligência artificial, né? Não só não morreu, como está se atualizando e está cheio de funções de inteligência artificial, né? Haja oportunidade, né? E daqui a 6 meses a gente vai mandar a gravação pro Gama. Vamos ver se ele vai se arrepender do que ele falou. Não, espero que não. Né? Eu acho que não, hein? Que a gente falou de coisas muito importantes aqui hoje, né, Monique? Com certeza. Pessoal, depois de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Falamos um pouco da eficiência nas empresas, de como usar, da adoção, de como que isso vem muitas vezes top-down do CEO e tudo mais. E falamos muito do estudo do MIT. Qual que é a visão de vocês sobre os 5% das empresas que dão certo aí, de uma forma resumida? Posso começar, Gamil? Por favor. Vamos lá. Bom, primeiro eu acho que a gente acerta quando a gente nasce um projeto de AI com toda a empresa numa direção única, né? Perfeito. Começar projetos de AI de maneira isolada, a chance de insucesso ela é maior. Então, o 5% ele normalmente nasce onde está todo mundo junto numa ideia. O segundo, o que eu percebo no nosso mercado brasileiro ou América Latina em real. Se a gente tem um projeto que é para colocar IA no core da empresa, a chance de sucesso é maior. Então fazer aquele projetinho de IA para testar, para usar, tudo bem, é válido, mas a chance de alguém testar, usar e depois ele sumir é alto. Quando você reconstrói um processo que ele é parte do core da empresa, que a pessoa olha e fala, caramba, eu fazia todo dia, abri o Excel e eu fazia isso, agora eu não faço mais. Eu vou lá, ele cria automaticamente, me manda um relatório, eu pergunto e ele traz a resposta. Aí mudou. Então, essas duas sensibilidades, primeira, de poder ter todo mundo correndo para o mesmo caminho. Segundo, pegar processos que eu consigo reconstruir e entregar ele diferente no core da empresa. E o terceiro é dia a dia. Ela é uma construção que ela pode ir contra, né, o processo de entrega final, mas se cada dia você colocar uma pedrinha, no final do dia você tem uma casa construída. Então, a ansiedade é nossa, né? A nossa geração de ansiedade de não quero fazer, entrega logo, faz rápido. Mas calma, tá tudo bem fazer um pouquinho de cada vez, porque todo dia surge coisa nova. Então o meu senso crítico é que um MVP bem feito, ele te promove vida longa para você ir construindo uma aplicação para os próximos 50 anos, tá? Então essa é a minha leitura aí. Não, já falou tudo. Eu acho que muito do que a gente conversou aqui, aquele ponto que você colocou de conhecer o processo, eu acho que quando tem essa
as pessoas de negócio envolvidas e o processo está correto. Uma coisa que aconteceu com o Cloud Computing, e o Viola sabe muito bem disso, eu pegar algo que já está errado e falar, agora eu vou para a Cloud, então vai ficar legal. Você vai escalar algo errado. Então eu faço o lift e shift e jogo para a Cloud. Eu acho que isso está acontecendo com a Agents também. Então eu acho que a gente precisa revisitar esse processo, conhecer o processo. Eu acho que quando conhece bem o processo e as pessoas corretas estão envolvidas, vai dar certo. E o problema é, a TI quer fazer os agentes, quer fazer os assistentes super inteligentes, pega um processo qualquer, ninguém tem uma avaliação muito profunda. Então acho que um pouco de tudo que a gente falou aqui é o problema dos 95% ou 90%. Porque a empolgação, a paixão, a tecnologia, o hype e sai fazendo. Eu acho que dá certo quando estão as pessoas corretas envolvidas, tem um processo ali, processo de desenvolvimento, não processo de negócio, mas um processo de desenvolvimento que coloque as pessoas na sala e desenvolva algo que conheça. Ou seja, as pessoas de negócio conhecem aquele processo e vai fazer da maneira correta. Eu acho que isso é um pouco de... né, eu falo muito isso, cara, cuidado, não vai pegar um processo que está errado e agora eu coloquei agente. Então agora vai tudo funcionar. Não vai funcionar. Você vai pegar um processo errado e o agente, né? Tem a questão do dado, né? Que entra um dado bonitinho, sai do outro lado. Lembra? Vocês já viram essa apresentação, né? Que tem um cheatzinho lá e tal. Então, assim, você vai pegar algo que não tá legal e agora eu coloco o agente, vai sair um agente que tá com aquela, né? Um Exato. Só cheatzinho na mão, do potencializa, outro né? lado, né? Seja pro bem ou pro mal, né? Você só colocou no agente, agora aquilo que estava errado. Agora a culpa não é é do agente. E eu falo, não mate o mensageiro. Você fala, não funciona a tecnologia. Não, né? Você fez errado, você usou a tecnologia, então não mata o mensageiro. Né? Será que a gente ainda vai ouvir, só funciona na minha máquina ainda? Ah, eu uso ainda, hein? Na minha máquina funciona. Essa mensagem final é muito importante. Cara, IA funciona, IA está comprovado. Tem um tanto de empresa que está tendo sucesso, ganhando eficiência, reduzindo custo, reduzindo riscos, escalando processos e tudo mais. Mas para funcionar bem, tem que saber como usar, tem que saber como estruturar e tem que saber como criar toda essa transformação. Né? Exatamente. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio incrível em vídeo, hein, Monique? Isso aí é uma novidade pra gente aqui, né? Com certeza. O pessoal tá acostumado a ver a gente só no áudio. Às vezes as pessoas olham e falam assim, você que é o Lages? Né? Exato. Ou reconhece a nossa voz, né? De realidade. Mas, o que eu posso dizer, Lages, muita coisa tem para acontecer, principalmente nessa parceria, não só com a TD Syndic, junto com a própria IBM. A gente já vem acompanhando vários players de mercado e faz muito parte da nossa estratégia, não só como comunidade, mas também como ecossistema Data Hackers. E eu acredito que essa conversa aqui faz com que a gente também comece a abrir outras discussões. E eu estou curiosa, Lages, para saber como que vai ser o futuro de 2026, porque eu acho que 2025, não só para nós profissionais na área de tecnologia, mas para o mercado como um todo, acabou sendo um ano crucial para a gente começar a decidir direções para os próximos anos e o que vai acontecer não só com o uso de inteligência artificial, quem sabe computação quântica, né, e tudo que está por vir. É isso aí. Vamos agradecer aqui a presença dos nossos convidados, né? Com certeza. Muito obrigado, Sérgio Grão. Muito obrigado, Viola, por estar aqui com a gente hoje. Foi uma honra receber vocês aqui. Bom, imagina, eu que agradeço. Primeiro, prazer, né, estar aqui com vocês. Eu falei, sou ouvinte assíduo do canal e é muito importante para nós tanto participar quanto colaborar. Então, esse é o senso de comunidade que a gente pode entregar. Deixar totalmente à disposição aqui, eu e o Gama, para qualquer consulta, conversa, os canais todos aí de LinkedIn, Instagram, tá tudo aberto para que vocês possam nos encontrar. E, de novo, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, a gente sabe que sua agenda é mega complexa, principalmente sendo diretor América Latina, né? Dificilmente você possivelmente está no Brasil e está aqui com a gente, podendo trazer tantas contribuições aqui para todos nós. Obrigado, eu agradeço. Bom, eu também agradeço e obrigado pela confiança, pelo convite aí. É fantástico, né? Estar com essa turma aqui, que a gente já conhecia, inclusive. E fico à disposição também. Eu tenho o meu LinkedIn aí, um canal no YouTube que eu preciso mantê-lo. Né? A gente agora vai movimentar, pode deixar com a gente. Vamos movimentar aí meu canal do YouTube, por favor. Eu preciso ganhar dinheiro, gente, com o canal do YouTube, por favor. E é isso, né? Acho que a gente não é dono da verdade, acho que o papo foi muito legal e a experiência, né? Então a gente está eu diria que no momento de maturidade foi bem bacana aí o papo e estamos à disposição, vamos fazer outras. Obrigada, pessoal. Continua seguindo a gente nas redes sociais, ouvindo o podcast Data Hackers. Tem também o report da pesquisa State of Data, que é da Data Hackers, e muitos insights que estão por vir. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Valeu.